que é realmente a igreja. Tomemos então algum tempo para receber esclarecimento. Igreja não é edifício, embora um edifício possa ser usado pela igreja. Igreja não é dominação, embora uma declaração de fé seja importante para a igreja. Igreja não é acerca de domingo, embora a igreja não deva deixar de congregar-se. Igreja não tem a ver com um indivíduo, alguma personalidade, mas toda a igreja deve ser pastoreada. Igreja não tem a ver com tamanho ou crescimento, mas a igreja é chamada a fazer discípulos. Igreja não é acerca de uma morada ou localização. Pensa na igreja como um organismo em movimento. Não penses na igreja como algo construído ou plantado, mas sim como algo enviado. Não penses que a igreja é onde tu estás uma hora a cada semana, mas sim o que tu és a cada dia da semana. A igreja é as mãos e os pés de Jesus. Os pés não devem estar quietos. As mãos não devem estar inativas. Os pés vão. As mãos fazem. Isto é a igreja. A igreja não é onde tu estás sentado agora. Tu és a igreja. Agora vai e sê igreja. Então, irmãos, gostaria de começar por ler um verso que tem que ver exatamente com o estar disposto, estar à altura. Em Eclesiastes, o rei sábio, capítulo 9, versos 10, 11 e 12, tudo quanto vier à tua mão, diz a palavra do Senhor, para fazer, faz-lo, conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, eu gostaria que tu sublinhasses e guardasses este versículo até ao fim, não há obra, não há nada para tu fazeres, não há projeto, nem conhecimento, não podes adquirir mais conhecimento, nem nenhuma sabedoria, diz a palavra de Deus. Então diz o rei sábio, observei e ainda vi debaixo do sol, diz comigo, não é dos ligeiros a carreira, ou a corrida, dependendo da versão bíblica, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Agora, vamos entoá-lo assim com convencimento. Mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Irmãos, quero recomendar-vos que não vão ao Casino de Estoril, ok? Não estou a convidar-vos que venham daqui ao Casino de Estoril a tentar jogos de sorte. Nomeadamente a tradução correta disto significa a oportunidade vem a todos. Amém? Então diz comigo, ocasião e oportunidade vêm a todos. Amém? Nomeadamente, a nossa sociedade diz, tu tens que criar a tua oportunidade. A palavra de Deus diz ao contrário, ensina-nos o seguinte, que a ocasião e a oportunidade vêm a todos. Apresenta-se-nos nas mais diversas formas essa ocasião. Isso significa que vai sempre existir a circunstância para que nós estejamos de alguma maneira dispostos a servir, a participar, conforme nos ensina a palavra de Deus, a sermos cooperadores neste maravilhoso edifício que é a Igreja de Deus. Amém? Entendamos, guarda este versículo e vamos acompanhá-lo mais para o fim. Em Mateus 16, 18, depois de que Simão Pedro responde a Jesus Cristo que ele é o Cristo, e depois que Jesus Cristo começa a responder-lhe e diz, bom, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja, sobre esta verdade, sobre esta revelação que tu tivestes, edificarei, e esta revelação é que tu és o Cristo, tu és o Verbo feito carne. E as portas do Hade não prevalecerão contra ela. No verso 19 diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aquilo que significa dar-te-ei a autoridade para que tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus e tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Entendamos uma coisa, as palavras ligar e desligar estão como um passado perfeito no grego. Então significa que já é algo que já aconteceu. Tudo aquilo que ligares está a referir-se a... Como é que está conjugado? No passado. Tudo aquilo que ligares já está ligado. Significa que tudo aquilo que tu autorizares fica autorizado. Tudo aquilo que tu desautorizares fica desautorizado. Nós temos que entender uma coisa. Uma das coisas que nós fazemos na vida é o seguinte. Pretendemos fazer aquilo que queremos e que Deus nos abençoa.
tem sido uma máxima na vida do cristianismo. Os cristãos dizem, vou fazer tal e pascual, vou tomar esta direção, vou tomar este rumbo, eu tenho que criar a minha oportunidade, eu tenho que criar a minha ocasião e espero que Deus me abençoe. Mas não, é totalmente ao contrário. A palavra de Deus não nos ensina isso, diz que a ocasião e a oportunidade vêm a todos. Então temos que estar alertas, despertos, atentos e não afastar-nos, tal como Paulo escrevia, da simplicidade que há em Cristo Jesus. Para isso devemos aprender a fazer a sua vontade, a vontade de Deus. E quando nós aprendemos a estar no centro da vontade de Deus, então a sua bênção vem sobre as nossas vidas. Amém? Então aprendemos a ver essa oportunidade. Repara, no livro dos Provérbios 18:2, não é preciso que o ponham lá em cima, diz a palavra do Senhor o seguinte: o tolo não tem prazer na sabedoria. Não tem qualquer prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. O tolo procura sempre o desejo do seu coração. O tolo procura sempre o ímpeto que ele imagina para a sua vida. Nunca está preocupado em qual é a vontade de Deus. Nunca está atento à ocasião que vem da parte de Deus. Vejamos uma coisa. Quando nós estamos empenhados em edificar a igreja de Deus, porque Ele chama-nos os seus cooperadores, quando estamos empenhados em edificar essa igreja à maneira de Deus, de acordo aos preceitos da sua palavra, é por assim dizer, quando um empreiteiro constrói uma casa, o que é que ele tem que fazer? Ajudem-me. O que é que faz um empreiteiro? Não, mas como é que ele constrói a casa? Com um projeto. E o que é que acontece com esse projeto? O que é que faz o empreiteiro? Muda o projeto? Não, o empreiteiro recebe o projeto e diz, não, isto se calhar é melhor fazê-lo desta maneira, porque eu acho que é melhor assim, porque a minha experiência diz-me que esta parede não devia estar aqui, devia estar ali. Não, o que é que faz o empreiteiro? O empreiteiro segue o quê? O projeto à risca. E o que é que reflete o projeto? A vontade de quê? Do comprador. A pessoa que compra a casa manda construir a casa e paga um arquiteto para que ele faça a casa exatamente como ele deseja. Vamos pôr isto de uma maneira, ou seja, se nós queremos edificar a igreja de Jesus Cristo, temos que seguir o plano de Deus, ok? Porque Ele já comprou esse plano através de Jesus Cristo. Então, através da sangue de Jesus Cristo, Ele comprou a tão preciosa salvação das nossas vidas e deixou-nos a Bíblia como um plano maestro para que nós nos rijamos. Amém? Então não podemos fugir dele, não podemos improvisar, não podemos dizer, não, isto agora há que... Vamos dar... Não, temos que seguir o plano. Então, como estamos a falar acerca de edificar a sua igreja, vamos falar num outro princípio, que é o princípio da unidade. Estamos aqui? Estamos aqui? Isto eu queria derivá-lo, no outro dia compartilhei com os irmãos, com os responsáveis, acerca um bocadinho disto, mas derivei-o de outra maneira. Mas queria derivá-lo à palavra grega, que é omatumadon. É uma palavra um bocado esquisita. E omatumadon, na realidade, eu estive a pesquisar um bocadinho mais sobre esta palavra e não significa unanimidade. Significa, diz comigo, uns... Vira-te à pessoa ao lado. Vira-te àquele que está a dormir. Diz lá, olá, uns aos outros. O café é fraco. Tenho que dar café mais forte. Uns aos outros. Ou seja, a igreja é uma comunidade feita de muitas pessoas, muitas igrejas. Então o que é que acontece aqui? Vamos ler a Bíblia em Atos 2:1. E eu vou ler em 3 línguas. Vou ler em inglês, em português e em espanhol. Tá bom? Posso? Ok. Vou começar por ler em inglês. Na King James Version diz o seguinte: And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. A Bíblia, João Ferreira de Almeida Corrigida, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Reina Valera Corrigida de 1960 diz: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes
juntos. Faz-vos alguma... Agora, nós podemos estar neste lugar e podemos estar totalmente divididos. Estamos aqui? Agora, uma igreja para ser edificada de acordo ao plano, ao projeto de Deus, tem que estar unânime, unida. A igreja luta hoje em dia fala muito sobre avivamento. Todos querem sentir o avivamento. Todos querem que haja um escalafrio, querem entrar nos lugares de culto e bom, o lugar de culto às vezes parece mais um concerto de heavy metal do que provavelmente uma igreja. É real. Ou seja, hoje temos que temos que usar estes recursos, que na realidade estes recursos são utilizados pelas bandas de rock. É verdade. No entanto, faz referão à palavra de Paulo, diz: não vos afasteis da simplicidade que é em Cristo Jesus. Temo por vós que vos deixeis enganar pela astúcia da serpente, como ela mesma enganou a Eva. Então o que é que acontece aqui, irmãos? É que grande parte dos problemas que existem é que o indivíduo não está disposto a sacrificar o seu desejo, a sua vontade, pelo todo. Mas nós vamos ver o exemplo supremo da pedra angular do templo, da mensagem do Verbo feito carne. Ele foi sacrificado em prol do todo. Um vale mais que... O que é que vale mais? 99 ovelhas ou uma? O que é que vale mais? Uma dracma ou 5 dracmas? O que é que vale mais? O filho perdido ou o que estava encontrado? É o sistema de valor, o sistema de valores de Deus é totalmente diferente do sistema de valor que nós temos instaurado na nossa mente. O que é que vale mais para nós? 100 euros ou 1 euro? Na matemática de Deus vale mais 1 euro. Porque aquele que dá 1 euro disposto vale mais do que aquele que dá 100 euros que lhe sobra. Porque há muita gente que lhe dá das sobras, mas há muita gente que nada tem, que dá o todo que tem. Amém? Isto tem referência com... o que é que isto tem a ver com unidade? Tem a ver com uns com os outros. Ok? A palavra grega homotamadon é composta por 2 palavras. E essas palavras significam... São 2 palavras que dizem apressar-nos, e a outra palavra é, diz comigo, uníssono. Depois agradecia que fizessem uns comentários depois, está bom? Quando quiserem fazer comentários, vejo tanta gente, depois façam os comentários, irmão, está bem? É composta por 2 palavras. Uma é apressar-nos, outra é uníssono. E apressar-nos ao uníssono. Isto dá uma imagem como que musical. Dá uma imagem de um certo número de notas e chaves, altas e baixas e tons, que depois vem um mestre que, com a diferenciação de tudo, põe-as em conjunto e sai uma melodia celestial. É como tu encontrares uma orquestra composta de 100 e tal ou 200 instrumentos e a seguir vem um mestre que põe aquilo tudo a produzir uma melodia angelical. E isso é unanimidade. Amém? Estamos aqui? Ok, no Novo Testamento, eu quero ir mais para além disto e vamos andar um bocadinho mais rápido, já levo 12 minutos. O Novo Testamento há 58 mandamentos escritos que diz referente a uns aos outros. E eu escolhi aqui alguns para que nós, que nos congregamos, nós que dizemos Senhor, Senhor, pensemos acerca deles. Em Gálatas 5:13, e não faz falta por ali, simplesmente se quiserem tomar nota, tomem, diz: servi-vos uns aos outros. Pergunta se serves. Grande parte das pessoas fazem coisas para se destacar.
mas grande parte das pessoas não têm uma atitude de serviço. Mas a igreja não foi chamada para nada mais nem para nada menos, foi chamada fora, porque igreja significa ser chamado para fora, chamada para fora para servir, não para reinar. Amém? Romanos 15:7 diz: recebei-vos uns aos outros. Perguntemo-nos quantos de nós nos recebemos. E receber-nos uns aos outros significa aceitar-nos. Agora, em Colossenses 3:13, diz, há duas palavras em referência uns aos outros. Uma é suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Vai guardando-as. Em Romanos 16:16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudai-vos. Irmãos, sigamos mais para a frente. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Romanos 2:10 tem duas palavras. Amai-vos uns aos outros e preferindo-vos em honra uns aos outros. Só isto já dava para acabar a mensagem. Romanos 15:14, admoestar-vos uns aos outros. Vamos seguir mais para a frente, Efésios 5:21. Esta vai doer. Sujeitando-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Agora simplesmente quer que tu faças um exame à tua consciência. E perguntes se tu estás a contribuir para que a igreja seja edificada. Simplesmente temos que olhar para isto e perguntar: estou a contribuir? Porque entendamos uma coisa, há um tremendo poder na unidade. Significa, a unidade é uma das mais poderosas forças à face da terra, quer para o bem, quer para o mal. E vamos ver, por exemplo, a Bíblia mostra-nos isso. A Torre de Babel é prova de que para o mal a unidade tem um grande poder. Vejamos que em Gênesis 11:5 e 6 diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. E Deus teve que mandar uma confusão para distribuir diferentes línguas, porque senão eles alcançariam o intento do seu coração. Irmãos, significa que o homem, quando tem um intento posto na sua mente e se une com outros, e esse intento posto na sua mente é para o mal, vai alcançá-lo, porque há um tremendo poder na unidade. Há um ditado de origem comunista que é verdade: o povo unido jamais será vencido. Há um tremendo poder na unidade. Quando nós vamos refutar-nos, por exemplo, a oração de Jesus. Quando Jesus, anteriormente à noite de ser traído, Jesus orou, e orou para que o mundo visse uma igreja unida. Essa foi a oração dele. Sim, seja, resumindo um bocadinho a oração dele, foi essa a sua oração. Ou seja, Jesus sabia que a única maneira pela qual o mundo acreditaria que ele era Cristo era se houvesse uma igreja unida. Não havia outra maneira. Não era por meio dos milagres, era por meio de haver uma igreja unida. Então em João 17:21 diz assim a palavra de Deus em relação à oração de Jesus: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Significa, a chave do poder da igreja reside na unidade. Não reside na manifestação de sinais, milagres e prodígios. Amém? Mas bem creio que os sinais, milagres e prodígios também provêm da capacidade que a igreja tenha de estar unida e consagrada, vinculada no poder do Espírito Santo. Aí há um maior brote, porque Deus manifesta sempre o seu poder. Entendamos uma coisa, hoje em dia nós vemos e dizemos: bom, o mundo está perdido, as cidades estão perdidas. E muitas pessoas não pensam, inclusive há cristãos que se dedicam continuamente
a repreender a Satanás e pensam que aquilo que acontece é porque o poder de Satanás é maior que o poder de Deus. Estamos equivocados. As pessoas estão perdidas. As cidades muitas das vezes estão entregues e perdidas porque nós, a igreja, malgastamos o nosso tempo e as nossas agendas pessoais em prol de objetivos pessoais. Não os sacrificamos pelo todo. Significa, nós oramos e dizemos: Senhor Jesus, venha a nós o teu reino. Mas nós não podemos orar, venha a nós o teu reino, até que nós aprendemos a orar que o meu reino seja submetido a ti. Porque hoje em dia, cada vez mais, as pessoas querem edificar os seus reinos pessoais. E então, oram, venha, seja feito conforme a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feito, Pai, aleluia. Não, mas não podemos fazer isso até que aprendemos a orar, e não só orar, a agir em consequência, que o meu reino seja submetido a ti. Que eu me sujeite, que eu suporte, que eu receba uns aos outros. E vou à lista dos uns aos outros, e quando eu aprenda a pôr em ação a lista dos uns aos outros que lemos anteriormente, significa que eu estou a submeter o meu reino, e então eu posso começar a orar: Senhor, eis aqui que eu submeto o meu reino a ti. Para mim, o meu reino está deixado, então agora venha o teu reino e seja feito conforme a tua vontade. É por assim dizer, a tentação mata a milhares de pessoas, espiritualmente, mas a divisão mata dezenas de milhares na igreja. A divisão mata dezenas de milhares de cristãos. E há bebés que nascem, há bebés que são mortos à nascença, na luta. Não têm capacidade para lutar. E já estão a lutar com as divisões. Morrem. É por assim dizer. Eu acho que nunca ninguém da igreja saiu da igreja por causa de Deus, mas saem muitas pessoas da igreja por causa da reputação que os filhos de Deus criam ao seu Deus. Posso-me entender? Ninguém abandona a igreja por causa de Deus, mas muitas pessoas abandonam a igreja por causa da reputação que os filhos de Deus causam através do seu testemunho. Em Romanos 2,24 diz a palavra do Senhor: assim, pois, por vossa causa, tremenda esta palavra que Paulo traz à igreja de Roma, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Então, irmãos, vejamos. Eu a seguir juntei-lhe uma frase épica que provavelmente todos vocês conhecem, ou se não conhecem, passam a conhecê-la. Eu teria tornado-me cristão se não tivesse observado os cristãos. Gandhi. Posso-me entender? Entendem isto? Paulo escrevia isto. É blasfemado por vossa causa o nome de Deus. Há muita gente que diria: eu teria sido cristão. Significa os princípios do cristianismo estão impressos. Se nós vemos à nossa volta, na nossa cultura, a nossa cultura está impressa pelos princípios do cristianismo. Mas a nossa cultura, cada vez mais as pessoas afastam-se, não querem ouvir falar de Deus. Porque a igreja foi a causa pela qual o nome de Deus foi blasfemado. E tu e eu temos uma responsabilidade diante do nome de Deus. Tu e eu, quando dizemos que somos igreja, temos a responsabilidade de edificar a igreja à maneira de Deus e não à maneira deste mundo. Amém? Há 3 princípios básicos para a unidade que eu vou tratar de enunciar. Há muitas pessoas que pensam que a unidade, e queria começar por pedir ao irmão que o pusesse ali em cima, a unidade, entendam uma coisa, a unidade não depende da uniformidade. Eu vejo, são preceitos, há preceitos éticos que eu aceito e está muito bem, mas entendamos uma coisa, o que eu vista de paletó não me faz mais cristão ou menos cristão. O que eu adote quando estou congregado com pessoas, o que eu adoto um certo e determinado discurso, não me faz mais cristão nem menos cristão. Não sei se me faz entender.
E hoje em dia parece que os cristãos querem simplesmente manifestar-se por aquilo que aparentemente exteriorizam como uma forma de, por assim dizer, de piedade, ou piedade falsa ou falsa piedade, ou humildade falsa ou falsa humildade. Não se trata de aparentar, trata-se de ser. Não se trata de parecer fazer, mas trata-se de realmente fazer. Há um ditado que diz, não é necessário somente ser a mulher de César, é necessário ser e parecer ser. Estamos a entender? É que há muitas pessoas que querem disseminar uma das coisas para as outras. Em 1 Pedro 2,5 diz a palavra do Senhor: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de que podeis oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Entendemos uma coisa, vamos voltar à edificação. Quantos aqui constroem? Por acaso eu gosto de construção, não sei construir. Cada vez que construo, a última vez arranquei-me a cabeça de um dedo e custou, a coisa foi penosa. Quando nós começamos a levantar uma parede e agarramos nos ladrilhos ou nos tijolos, nomeadamente, a não ser que tenham defeitos de fábrica, os tijolos são todos uniformes, têm todas a mesma medida. As pedras são como? Como é que são? São irregulares. Era preciso escopro e cinzel para tratar de talhar a pedra o mais possível para fazer as muralhas. Mas, nomeadamente, nunca conseguiam fazê-las iguais. Irmãos, somos pedras. As pedras são totalmente diferentes. Os tijolos são uniformes, as pedras são únicas. Deus trabalha com peças únicas. E quando nós às vezes queremos parecer que é tudo, sim, aleluia, aleluia, mas depois não acompanha. Há muitas pessoas que às vezes, é verdade, dizem que uma vez que saem daqui desta sala, provavelmente pode ser escandaloso aquilo que se ouve ali fora. Temos que pensar nisso. Temos que entender que cada membro da igreja tem uma forma, mas todos encaixam na perfeição quando é o Senhor que os encaixa. Amém? Agora, às vezes há pessoas que se querem encaixar à força. Eu quero me encaixar aqui, quero me encaixar aqui, e não. É impossível. Porque tem que ser o mestre que faz a muralha. O mestre é que edifica a muralha. O mestre é que chama Anemias, convoca Anemias e envia-o para que ele restaure as muralhas de Jerusalém. Amém? Entendemos isto? Entendemos uma coisa, há muitas pessoas que pensam que por aceitar a Jesus Cristo, automaticamente, ao serem filhas de Deus, têm que passar a ter um padrão. Eu às vezes há cristãos que eu vejo-os profissionalizados. São cristãos profissionais. Mas o engraçado é que esses cristãos profissionais não conseguem estabelecer relações sãs, humanas. Porque aqui que o Verbo habitou entre nós e o Verbo foi feito carne. E se nós vemos Jesus Cristo a relacionar-se, Ele não se relacionou em padrão ao Antigo Pacto. Ele não se relacionou como os publicanos e como os fariseus. Ele relacionou-se como um indivíduo. Com a sua genética divina, Ele não se quis diferenciar. A sua diferença estava no seu interior, no seu âmago, na sua missão. Estava naquele, era a mensagem viva. Ele era a lei completa, cumprida. E não precisava dizer, não, aleluia, irmãozinho, Deus te abençoe. A paz do Senhor, shalom. O mundo repugna a falsa piedade. Irmãos, a unidade, vão pô-lo ali em cima, não depende do compromisso. Há pessoas que dizem, não, eu estou comprometido. E esse compromisso é como que um grande esforço. Se nós vamos ver ao Novo Testamento, sempre se referiu Jesus a uma igreja. Eu edificarei a minha igreja. E não estou a referir-me a denominações. E quando Jesus ora pela unidade, Ele ora pela unidade dessa igreja. Ele não está a referir-se a que as denominações... Há pessoas que interpretam isto totalmente mal. Há pessoas que dizem, ok,
Quando Jesus ora por unidade, então agora um dos movimentos da unidade foi que os homens, os pastores e os diretores das congregações trataram de encontrar um denominador comum para se juntarem, apesar de todas as outras diferenças, em nome de Jesus. Não funciona. Esse tipo de compromisso não é válido. A unidade não pode assentar em relação a esse compromisso. Quando Jesus Cristo ora acerca da unidade, Ele está a referir-se unidade em relação à mensagem, em relação à mensagem apostólica básica da igreja primitiva, baseada na mensagem dos primeiros apóstolos, baseada na doutrina sã, sagrada, não num denominador comum que as igrejas tratam de encontrar, diferenciando se a mulher é pastora ou se não é pastora, se um concorda ou se não concorda, e depois na realidade congregam-se, mas todos têm tremendas divisões e saem dessas reuniões outra vez da mesma forma divididos, porque essa unidade nunca chega a existir. Porque não há unidade de mensagem, não há unidade de doutrina. E é essa unidade pela qual Jesus orou. Na nossa sociedade, eu quero que vocês tomem atenção a isto, irmãos. Hoje em dia, a sociedade refuta-se a valores, a crenças e a estilo de vidas, e dizem, bom, hoje tudo é válido, vale tudo. Não há problema. É isso, vamos. Então, parece que passou a haver uma virtude universal. Universalizou-se uma virtude. E eu gostaria de a pôr ali em grande, mas não tive tempo para ela pôr ali. Diz comigo assim, entoando. Diz, tolerância. Quantas vezes... Não faz falta repetir. A tolerância. Agora somos todos tão tolerantes. Não, coitadinho, temos que ser tolerantes com os jovens, coitadinhos. Coitadinho. Ai, meu filhinho, coitadinho, tem que ser tolerante com ele, tem que ter mais paciência. É só jovem. Passa por estas fases. Temos que ser tolerante com este irmão, tal. Está numa situação, sim, mas essa situação chama-se pecado. E o pecado é pecado. E não se pode ser tolerante com o pecado. Então, há uma virtude que se transformou, é universal. Universalizou-se. Tolerante. Somos tolerantes. Agora, e se atendamos uma coisa, se esta tolerância é uma virtude cardeal, central, então qual é que é o único mal que pode haver para a tolerância? Pensemos. Já vem 31 minutos. Pensemos, se esta virtude, ou seja, se a tolerância se tornou como algo, uma virtude tão central, mais que todas as outras coisas, pois há que ser tolerante para tudo. Qualquer estilo de vida, bom, se esta pessoa tem estas tendências, bom, temos que ser tolerante. Se esta outra pessoa tem aquelas tendências, há que ser tolerante, hoje vale tudo. Não é a sua opção, há que ser tolerante para tudo. Então torna-se uma virtude central da sociedade, no mundo, nas igrejas. Então, qual é que é então o inimigo principal da tolerância? A intolerância. Capite? A intolerância. Então, é aquilo que existe hoje em dia. Vamos a ver, eu pesquisei aqui umas coisas muito engraçadas. As Nações Unidas, na sua declaração de princípios em relação à tolerância, escreve o seguinte: a tolerância envolve a rejeição do dogmatismo e do absolutismo. Vocês sabem o que é dogmatismo? Quem é que sabe o que é dogmatismo? Não há problema em não saber. Sabem o que é um dogma? Não sabem o que é um dogma? O dogma é alguma coisa que uma pessoa, um homem, através de uma religião, de uma filosofia ou de uma política, cria como uma verdade totalmente absoluta e dogmática que há que seguir. Isto é assim porque é assim e acabou. Não há aqui sombra de dúvida. É um dogma. É como que praticamente há verdades dogmáticas na Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica está regida em base a dogmas. Por termos alguma alusão. O absolutismo, toda a gente entende o que é o absolutismo, ou não? Agora é muito irónico que estas mesmas pessoas que criam estas leis
são totalmente dogmáticos e absolutistas em relação a elas. Então os que criam leis em relação à tolerância tornam-se intolerantes em relação aos demais. Faço-me entender isto? Isto é o mundo no qual nós vivemos. Amém? Entendemos isto? Então significa, se nós acreditamos na Bíblia como uma verdade absoluta, somos considerados por estas pessoas intolerantes. Porque eles consideram que nós somos dogmáticos, mas, no entanto, eles são dogmáticos em relação a nós. Vocês entendem aquilo que eu estou a dizer ou não? Ok. Em relação ao modernismo, o não concordar nas coisas torna-se uma fobia, como uma paranoia. Entretanto, estar inconforme em relação a uma opinião torna-se ódio. Isto é totalmente um paradoxo. Mas nós, a Igreja, temos que começar a pensar nestas coisas. Porque nós, quando estamos convencidos da fé, para eles, isto é um fanatismo. Estamos aqui? Somos considerados fanáticos. Acreditar em Jesus Cristo e o crucificado é considerado fanatismo. Porque nós acreditamos na verdade bíblica, acreditamos num só Deus, acreditamos no pecado em evangelização das outras fés. Então isso, para eles, é considerado fanatismo. Totalmente intolerante. Então entendamos uma coisa. Este espírito infiltrou-se na Igreja. Então há pensadores que aceitam todo o tipo de interpretações das Bíblias. E cuidado que provavelmente está a acontecer isso. Porque há pessoas que navegam por tantas águas e ouvem tanta coisa que já não sabem discernir o que é a verdade da mentira e não sabem entender. Então o que é que acontece? São tolerantes. Há que ser tolerante. E adoptam essa tolerância. Porque não adotá-la, pensam que os outros vão ser críticos em relação a eles. Então há quem diga, a Igreja do Novo Testamento era uma igreja intolerante. Eram fanáticos, estavam loucos. Agora, a palavra tolerância no Novo Testamento para eles seria um pecado imperdoável. Porque é real. Agora entendamos uma coisa em relação à tolerância e à intolerância. Hoje em dia estamos a tornar-nos tão amplos na nossa mente e na nossa forma de estar que já não conseguimos entender o que é a base da tolerância e a base da intolerância. Então o que é que está a acontecer? Estamos a tornar-nos superficiais? Olha, pensemos, irmãos. Ou seja, quando eu estou a compartilhar-te isto, estou-te a compartilhar o coração. Ou seja, grande parte da Igreja hoje em dia está a tornar-se superficial. Ninguém vai mais para além do que a capa dos seus vestidos. Ninguém vai para além mais do que a capa dos seus vestidos. Estão na superficialidade. E parece que já nada nos perturba. Tudo é normal. Isso é normal. E depois tornamos-nos espirituais e dizemos, vamos orar pelo irmão. Vamos orar pelo irmão. Então chamamos aquilo que está mal, dizemos que está bem, e aquilo que está bem. Bom, provavelmente não está tão bem, provavelmente está quase mal. Porque já somos tão amplos de mente que as nossas barreiras estão dissipadas. E hoje em dia há defensores da tolerância na Igreja moderna que são tão tolerantes, que se tornam intolerantes para aqueles que defendem a doutrina base. Dizem, não, esses estão loucos. Não, porque isto agora há que ser mais... Não, é que mudaram-se os tempos, mudaram-se as vontades. Não, a verdade é absoluta. A Bíblia é absoluta. E vejamos aquilo que diz a palavra de Deus em relação... Paulo escrevia a Timóteo, o seu discípulo, na 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, ao servo do Senhor não lhe convém contender, não lhe convém estar tolerante, intolerante, não convém, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, estar preparado, ser paciente,
corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Agora, o arrependimento vem de Deus. Quando o arrependimento se produz na vida das pessoas, as pessoas vêm conhecer a verdade, não há outra maneira. A grande, eu chamo-lhe por assim dizer, como é que se chama? A grande, para mim, esquizofrenia de hoje em dia, é que as pessoas na igreja parece que querem fazer com que as pessoas se arrependem. O arrependimento só vem de Deus. Inclusive, as pessoas hoje em dia pensam que a salvação nas almas é pela oração da confissão. Mas estão-lhe a roubar a proeminência ao Espírito Santo. Não sei quantas confissões, escrevem lá no livrinho. Hoje o culto foi glorioso. Glorioso culto, sem confissões. Fulano tal. E o espaço do Espírito Santo para que este irmão produza frutos dignos de arrependimento, conforme está escrito no Evangelho segundo São Mateus. Onde é que encontramos a Bíblia no seio deste novo Evangelho tolerante? Vamos pensar nisto. A unidade, ultimadamente, e o avivamento que tantas pessoas desejam, ou o despertar que tantas pessoas desejam, não no despertar, senão o despertar espiritual, depende única e exclusivamente de nós e não de Deus. Quando Jesus orou acerca da unidade na presença dos seus discípulos, entendamos que os seus discípulos, tal como qualquer das pessoas de hoje em dia, estavam à procura de serem pessoas prestigiadas, reconhecidas. Imagina como é que eles teriam sentido quando eles ouviram essa oração. Imagina como é que tu e eu devemos sentir-nos. Pensando, estamos a honrar a oração de Deus? Pensa bem, tu estás a honrar a oração de Deus? Eu estou a honrar a oração de Deus? Porque há uma coisa, a vontade de Deus em certos âmbitos, e nomeadamente na edificação da sua igreja, está sujeita à do homem. Deus não força ninguém. Vejamos aquilo que diz o salmista no Salmo 78, 161, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, e tendo a sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Ele trouxe a sua morada entre os homens. Ele apressou-se de colaborar connosco, de fazer de nós os seus colaboradores. Por assim dizer, ele limitou-se a cooperar connosco. É por assim dizer, neste âmbito, a vontade de Deus está sujeita à vontade do homem. Nós somos cooperadores de Cristo, ensina Paulo. Entendamos isto, irmãos. Então pensa bem, estamos a honrar a oração de Jesus? Estamos a responder? Estamos realmente com convencimento no nosso coração? Estamos a dirigir-nos? Estamos a reagir em relação a isto? Ou estamos na base do modernismo da tolerância? Ou sabemos estar no tempo moderno, mas estarmos realmente firmes na mensagem da Igreja única de Jesus Cristo, a edificar a Igreja tal qual como Jesus Cristo a quer edificar, a sermos pedras únicas, que não perdemos a personalidade simplesmente porque aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que ao ser feitos filhos de Deus, simplesmente há uma mudança no nosso interior e que isso se manifesta externamente através dos frutos do Espírito Santo e imprimimos a nossa cunha nesse muro de pedras vivas, nessa igreja viva que manifesta a glória de Deus. Essa igreja que, último princípio, uma igreja que através dessa unidade produz brilho. Não uma igreja que se mexe em sombras, não uma igreja que se mexe em holofotes, mas uma igreja que tem um brilho próprio, uma igreja que tem uma luz própria, uma igreja que não se deixa ofuscar pela luz deste mundo, mas uma igreja que tem uma tamanha luz que a luz deste mundo se opaca ante ela, tal como aquele louvor. A luz deste mundo se opaca ante a luz de Jesus. Uma igreja que tem essa dinâmica, tal como está escrito em Mateus 5,14. Sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Uma luz, uma igreja que por meio dessa unidade gerada entre ela está a iluminar, traz luz. Não tem slogans de unidade, mas traz uma luz própria. Não cria sombras, não cria uma luz criada por gerador, mas uma luz própria. Uma luz que não provém da inteligência dos homens, uma luz que não provém da cultura onde vive, uma luz que não é produzida pela sabedoria humana, mas é produzida pela revelação das Sagradas Escrituras. É essa luz que simplesmente, ao fim e ao cabo, é aquela que está à espera este mundo de rever e que somente mesmo a pode produzir uma igreja que entenda o princípio da unidade. Eu queria terminar aqui, é um ensinamento mais largo. Uma igreja que é uma colmeia. Uma igreja que é uma colmeia. Vocês já viram alguma colmeia? Como é que é a colmeia? Podes chegar ao pé da colmeia? Se nós entendermos bem, o reino animal espelha sempre a criação de Deus. E nós devemos aprender lições de uma colmeia. A unidade faz a força. Toda a gente ouve isso, não é? Porquê é que a China cresceu tanto? Porquê é que cresceu? Uniram-se debaixo de um dogma político e cresceram, industrializaram-se com uma força tremenda, chegando a ser a maior potência mundial. Tal como uma colmeia. Quando nós olhamos para as formigas, que é outro exemplo bíblico das formigas que laboram e criam, não têm preguiça, têm fervor, tal como a palavra de Deus diz, sede fervorosos no espírito, ser fervorosos em serviço uns aos outros. E vemos a colmeia. Agora, a vida em comum das abelhas é tremenda. Porque as abelhas trabalham continuamente na colmeia. Não como em muitas igrejas que estão cheias de preguiçosos. E sabe o que é que fazem as abelhas numa colmeia? Quando aparece o zangão preguiçoso, o que é que faz? Matam-no. Não há espaço para inatividade. Amém? Amém, irmãos? Não há espaço para coçar a barriga. Quando o zangão sai a querer campanear-se que as outras todas... Não. Raca, este já, acabou-se. Totalmente. Numa colmeia não há espaço para improdutivos. Há espaço para pessoas frutíferas, para pessoas com fervor no espírito. Repara que na terra prometida fluía leite e mel, e os irmãos do lavor podem subir para cima. E o que é que produz a colmeia? Mel. E do que é que se alimentam as abelhas? Não. As abelhas alimentam-se do mel. Elas vão buscar o pólen para criar mel. E elas buscam o pólen. E o que é que significa o pólen, biblicamente? O pólen significa a fragrância da oração dos santos. E então as abelhas vão buscar o pólen, trazem-no para a colmeia, trazem-no para a congregação, que é o simbolismo de uma atividade evangelística. Vão de flor em flor. E as abelhas têm uma característica. Tem uma característica que eu gostaria depois de continuar este ensinamento. As abelhas têm uma característica impressionante. É que as abelhas guardam sempre o rigor na colmeia desde geração em geração, em geração, em geração, em geração. Pode mudar a rainha, mas eles continuam sempre com o mesmo modelo de trabalho, continuam. Não significa muda a rainha, destrói-se a colmeia e começa outra colmeia. Muda a rainha, muda-se o livro. Muda a rainha, muda-se a Bíblia.
não são tolerantes. Têm uma única verdade absoluta, uma única doutrina de regra. Como aprenderam, assim começam. Aprenderam a buscar pólen, a orar, e assim deve ser uma igreja. A igreja tem que ser uma dinâmica de colmeia. Não há espaço para improdutivos. Há espaço para orar. Há espaço para ter fervor no espírito. Há espaço para cumprir o apelo ao altar. Há espaço exatamente como aconteceu no Pentecostes. Que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar, e todos aqueles que um dia apontaram e disseram não, preferimos Barrabás e crucifica a Jesus, quando ouviram a pregação de Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, perguntaram-lhe a Pedro: Senhor, Pedro, o que é que vamos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos, pois, cada um de vós, e bautismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebei a promessa que também é para vós e para muitos outros. Amém? Essa é a similitude que existe da colmeia. Irmãos, porque uma igreja não se recomenda a ela mesma. Um servo de Deus não se recomenda a ele mesmo, que tal como diz em 2 de Coríntios, não nos recomendamos outra vez a nós mesmos, mas damos ocasião a vós. Vamos pôr-nos de pé por um momento e fechar os olhos. Pensa bem em quem é que contribuis para a edificação da igreja. Pensa bem se estás provavelmente a diabolar nos teus próprios projetos. Pensa bem se simplesmente, como diziam aquelas 7 mulheres, tal qual está escrito em Isaías, 7 mulheres atiraram-se às vestes de um homem, atiraram-se às vestes de Deus, e dizia: bom, do teu pão não queremos comer, dá-nos só o teu nome. Porque há muitos cristãos que querem ter o nome, mas não querem comer o pão, não querem comer o maná. Porque na colmeia come-se o mel, mas na colmeia produz o mel. Temos que perguntar-nos se nós temos a resposta. Porque a igreja tem que ser uma resposta. Não devemos recomendar-nos a nós mesmos, mas dar ocasião de que vós vos glorieis por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para aqueles que se estão a gloriar na aparência. Há muitos que se gloriam na aparência. Há muitos que se gloriam simplesmente daquilo que aparentam ter experimentado ou conhecer. Gloriam-se na aparência, mas é necessário gloriar-se no coração. Porque, sabes, se estamos loucos, conforme dizia Paulo, estamos loucos para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Paulo dizia: o amor de Cristo constringe-me, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, é para que todos vivam, e não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pergunta-te para quem é que vives. Porque há muitos cristãos e há muitos servos de Deus, entre aspas, que dizem que vivem para Deus, mas na realidade vivem para si mesmos. A única preocupação que têm é o seu ser, o seu reino. Dizem: Senhor, venha a nós o teu reino, mas que a tua vontade a faça ao meu vizinho. A mim poupa-me desta copa. Pensemos nisto. A palavra de Deus diz que algumas criaturas têm Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. A pergunta é: será que já passaram? Porque isto tudo se foi feito novo. Todas as coisas provêm de Deus. Provém de Deus, não provém de nós. Provém de Deus, não provém do pastor, provém de Deus. Não provém da igreja, provém do autor e consumador da fé, provém daquele que edificou e está a edificar a sua igreja. Ele confiou-nos um único ministério, o ministério da reconciliação. A questão é se tu estás reconciliado com Deus. A questão é se tu entregaste já a tua vida ao Senhor. A questão é se tu estás disposto a pedir ao Senhor que te dê convencimento de pecado. A questão é se tu estás com a mesma ansiedade com a qual esteve Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha baixa estatura. Ele tinha uma estatura muito pequena. Era odiado por todos, porque ele cobrava impostos e tinha um montão de gente a cobrar impostos por todos. Mas, no entanto, ele tinha dinheiro. Tinha dinheiro e tinha conhecimento. Era um homem que tinha muito entendimento. Era um homem muito preparado. E ele, quando sabia que Jesus ia passar, ele subiu à árvore de sicômoro. Subiu para o ver, mas aquilo que espantou mais a Zaqueu foi quando Jesus olhou e disse: é necessário que eu entre, que eu pouso na tua casa. E aquilo derrubou os argumentos todos.
A questão é que continuamente tu estás subido no teu sicômoro. O teu sicômoro de justificar-te, o teu sicômoro de pensar que já alcançastes, que já destes, que já fizestes para o Senhor, o teu sicômoro provavelmente de justificar as tuas falhas ou os teus pecados, o teu sicômoro de pensar não é que têm que ser tolerantes comigo, na verdade, bom, aquelas coisas que as minhas são fruto das minhas debilidades, não é que são, provavelmente é que pensam mal de mim, não é que eu penso mal dos outros, e então estás nessas tuas artimanhas, que significa estar subido no teu sicômoro. Mas a única coisa que fez Zaqueu foi que ele rapidamente baixou do sicômoro. Ele não trouxe mais nenhum argumento. Agora há uma coisa, continuamente, é que Jesus não reprocha, ele passa por em cima aos tempos da nossa ignorância. Jesus não acusa, não há condenação em Cristo Jesus. A única coisa que realmente devemos fazer é aquilo que fez Zaqueu. Ele trouxe-o a pousar a sua casa. E não precisou de ir à catequese, nem à escola dominical, nem precisou de estar a congregar-se, ou ter um título, ou um reconhecimento. Automaticamente, quando estabeleceu uma conversação com Jesus, eu não sei o que é que Jesus lhe disse, mas aquele homem devia ser aferrado ao dinheiro, porque ele só queria era dinheiro, e estava ali a cobrar os impostos. A única coisa que ele fez foi dizer: Senhor, metade do que eu tenho dou aos pobres, e se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. Fazendo as contas, porque ele cumpriu mais que a lei. De acordo à lei era 120% que se tinha que dar quando se fazia um agravio, de acordo àquilo que está escrito em Levítico. Ele ficou com o quê? Com o que é que ficou Zaqueu? Com nada. Agora eu pergunto, tu estás disposto a pôr tudo aos pés de Deus? A baixar do teu sicômoro, a baixar da tua árvore, a entregar-lhe o teu orgulho, entregar-lhe a tua teimosia, entregar-lhe os teus pecados ocultos, entregar-lhe os teus maus pensamentos, entregar-lhes as tuas justificações, entregar-lhe a tua religiosidade, porque o maior pecado é a religiosidade que impede. Aquele publicano entrou a orar e o fariseu: ai, Senhor, eu não sou como este. E o publicano: não sou digno de ti. Estás disposto? Faço-te essa pergunta. Estás disposto a ser igreja? Estás disposto a contribuir como uma pedra viva a edificar? A deixar o sicômoro, a baixares à terra, porque Jesus caminhou na terra. Ele baixou desde os céus à terra, e da terra baixou ao Hades e arrebatou as chaves, para que nós possamos produzir-lhes, a sua igreja, frutos dignos de arrependimento. Porque é aqui que eu estou à porta e bato. Muitos de nós utilizam essa escritura, sempre digo. Utilizam sempre essa escritura, pensam que isso é para aqueles que não conhecem. A porta da igreja, ele está à porta da igreja a bater, à espera que entre. Estás disposto a que ele entre e esteja contigo? Estás disposto a examinar os uns com os outros, a deixar cair as capas e, em vez de querer parecer ser, realmente ser e parecer ser? Quero fazer este convite aí onde estás. Não vou fazer um chamado ao altar, mas aí onde estás, fecha os teus olhos. Vamos orar e adorar a Deus por um momento. Fecha os teus olhos. Aí, tu mesmo e o Senhor Jesus. Tu mesmo com o Senhor Jesus. Se tu estás disposto a rendê-lo todo, estás disposto a arrepender-te de coração e a pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele faça essa obra em ti, começa hoje, não esperes para amanhã. Aí onde estás, põe a tua mão no coração, a tua mão esquerda sobre o coração, e levanta a tua mão direita ao céu e pede ao Senhor, confessa os teus pecados. Aí onde estás, Ele é pronto para ouvir, não vai irar-se, amplo para perdoar, diz a palavra do Senhor. Já estás perdoado. Foi na cruz do Calvário que Ele derramou o seu sangue como perdão pelos teus pecados. Simplesmente não te mantenhas a tua vida em cativeiro. Rompe os laços, rompa as ataduras, porque está em ti o poder ser uma pedra viva, eficaz, para a honra e glória daquele que já pagou o preço pela tua vida. Por amor a ti, Ele foi à cruz. Por amor a ti, Ele baixou desde os céus. Por amor de ti,
o Verbo feito carne caminhou entre nós. E não só caminhou entre nós, senão que Ele foi ao Hades. Ele sofreu, Ele padeceu. Ele é digno que tu e eu possamos dar-lhe glória e possamos render-lhe tudo. Se aceitas este desafio, levanta a tua mão aos céus e vamos adorar a Deus.